a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora, em 18 de setembro de 2020. Aí vem aquela primeira pergunta, a que se refere essa lei? Bom, o artigo 1 traz a seguinte descrição. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, por meio da pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os seus direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da sua personalidade de pessoa natural. Ou seja, basicamente a proteção dos dados mesmo, que um exemplo, uma pessoa física chegar e passar os dados para uma determinada empresa, ela tem como principal objetivo proteger esses dados para que não sejam vazados. Mas, assim, aí vem outra indagação. O que seria este tratamento de dados? A lei traz no artigo 5º toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, entre outras, de dados. Bom, e o que são dados pessoais, né? Aí a lei fala que ele traz o conceito de dado pessoal, dizendo que é uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. No caso da pessoa natural identificada, é nome, CPF, telefone. Já no caso de informação identificável, seria tudo aquilo que pode identificar a pessoa. Então, por exemplo, localização, endereço, ou um conjunto de informações que consiga identificar essa pessoa. Por exemplo, estudante da UNEB, do curso de Ciências Contábeis, noturno, estagiário da Contribute. Facilmente a pessoa consegue identificar. Então, isso seria um dado pessoal identificável. Mas aí a lei também fala sobre dado pessoal sensível. Ela traz um capítulo exclusivamente falando sobre dado pessoal sensível. Dado pessoal seria todo dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opção política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. A lei, ela tem um cuidado maior com esse dado pessoal sensível, porque é um dado que, se vazado, a pessoa pode sofrer discriminação. Por exemplo, no caso de dados de saúde, exemplo, alguma doença, AIDS, qualquer coisa do tipo. Bom, a aplicação. O artigo 3º traz a seguinte descrição sobre a aplicação dessa lei. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independente do meio, do país de sua sede ou do país de onde esteja localizado de dados, desde que, primeiro, a operação de tratamento seja realizada no território nacional, ou seja, todas as informações que forem feitas o tratamento no território nacional está sendo abrangida pela LGPD. Segundo, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou de serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território natural. Atividade de tratamento com objetivo de oferta. Um exemplo, uma promoção. Geralmente, recebemos vários tipos de promoções, que a gente tem que colocar os dados nossos, nem que sejam uns dados muito relativos, mas assim, há um fornecimento dos dados. E o terceiro, os dados pessoais, objeto do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Ou seja, todo dado pessoal que seja colhido aqui no território nacional, ele tem como principal aplicação a da LGPD. Ou seja, no caso, não importa onde seja a sede da empresa. Se a empresa estiver localizada em território nacional e coletar os dados da pessoa que esteja aqui, a lei se aplica. Se a sede da empresa for no exterior, mas coletar os dados dessa pessoa que esteja aqui no território nacional, a lei também vale. E não importa também se a pessoa ela é brasileira ou não. Se ela estiver aqui no momento da coleta, a lei também se aplica. As bases legais para o tratamento de dados. Quando a gente fala dessa lei, o que a gente ouve muito é consentimento, mas tem muitas outras bases legais. No caso, são 10. A primeira é o consentimento. A lei fala que esse consentimento pode ser por escrito, mas pode ser por outra forma mas que esteja óbvio a intenção do controlador. Deixa eu explicar isso, o que é controlador, operador e encarregado. A lei traz esses três
termos. No caso, o controlador é a empresa, que é quem coleta os dados, o operador é quem vai fazer o tratamento dos dados, e o encarregado, a gente vai falar daqui a pouco. E aí esse consentimento tem que ser por escrito ou de outra forma que fique clara quais são as intenções e que o titular realmente entendeu como é que vai ser, como é que vai funcionar as coisas. Outra coisa é que quando for por escrito, tem que ter uma cláusula específica, clara, no contrato. E aí a gente tem o cumprimento de obrigação legal, execução de políticas públicas, estudo por órgão de pesquisa, execução de contratos, exercício regular de direitos em processos, proteção da vida, tutela da saúde, interesse legítimo do controlador e proteção ao crédito. Esse interesse legítimo do controlador, ele é um pouco subjetivo. Vai depender da análise do órgão. O interesse é, por exemplo, alguém fez uma compra em um site e aí a pessoa pega esse e-mail e vai te enviar promoções ou algo relacionado àquilo que você comprou. Só que como é algo muito subjetivo, eu acredito que é melhor se resguardar com o consentimento nesses casos. E aqui a gente tem o órgão regulador, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão vai funcionar como se fosse o PROCON. Temos a notificação obrigatória. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, qualquer coisa que ocorrer com esses dados, vazamento de dados, tem que informar a autoridade, tem que informar o titular, porque, assim, ocorreu vazamento, mas se você avisa antes, a pessoa pode tomar alguma precaução. Por exemplo, vazamento de número de cartão de crédito, qualquer coisa do tipo, a pessoa pode ir lá bloquear o cartão. E as multas. Essa multa aqui é uma multa também que ficou muito famosa, né? Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitado no total de 50 milhões. Ou seja, vale o que for menor. Se o faturamento da empresa for menos que 50, se 2% do faturamento da empresa for menor que 50 milhões, fica a multa de 2%. Se for maior, aí prevalece os 50 milhões. Mas, no caso, essa aqui é uma das sanções. A gente tem advertência, a gente tem uma multa diária com esse limite de 50 milhões, a gente tem a eliminação dos dados do titular, o bloqueio, a exclusão e a proibição. No caso, essas sanções, quando a gente fala de, por exemplo, de empresa de tecnologia, é muito pior para a empresa de tecnologia, por exemplo, ter a proibição do tratamento de dados do que pagar uma multa. Um exemplo, a Uber. A Uber lida diretamente com o tratamento de dados. A Uber só funciona por conta do tratamento de dados, que é, no caso, a localização. E aí, se a Uber tem uma proibição do tratamento de dados, é muito pior do que o pagamento de uma multa. Quando o órgão vai aplicar a multa, algumas coisas também são analisadas antes dessa aplicação, né? Como, por exemplo, a boa-fé, a recorrência, a gravidade do problema criado com o vazamento do titular e as questões das boas práticas de governança. Tem outras questões também. Aí segue o seguinte questionamento. O que devo fazer para adequar a LGPD? Bom, assim, hoje devemos seguir alguns quesitos para adequação da LGPD. O primeiro é a nomeação de DPO e sua equipe de trabalho. Aí surge a figura de um novo cargo aí para ser explorado através da LGPD, que é o DPO, que ele é o profissional encarregado pelo tratamento desses dados pessoais, e sua equipe de trabalho, que são os controladores e os encarregados. O passo 2 seria analisar todos os processos e procedimentos internos e normas que regem o seu negócio, para assim adequar ele à LGPD. O terceiro... Pode falar. Esse DPO é o encarregado. Só que o DPO é porque veio da lei europeia, né? Porque a LGPD é toda baseada na lei europeia. Esse DPO, ele pode ser tanto só uma pessoa contratada, a lei não exige que ela tenha nenhum curso ou qualquer coisa específica. Pode ser uma pessoa contratada e pode ser uma pessoa que já tenha, que já seja funcionário da empresa. Ela só precisa servir de ponte entre o titular e a empresa e entre o órgão e a empresa. E aí, no caso, o titular, ele pode ligar para a empresa a qualquer momento, ele pode pedir qualquer informação acerca de todos os dados que vocês têm, o que é que tem, como vocês estão tratando, se vocês estão repassando para alguém, se eles quiserem que vocês modifiquem, ou se eles quiserem que você faça a inclusão. Se for com base no consentimento, pode tudo. Sim, vamos lá. O terceiro passo seria mapear e classificar todos os dados pessoais que sua empresa coleta. Daí tenham cuidado desses dados, porque ver se realmente é necessário
ter esses dados sobre poder. E o quarto é analisar todas as plataformas tecnológicas e como os dados são tratados, principalmente com suas vulnerabilidades. Buscar onde estão sendo armazenados. Ou seja, buscar mais uma segurança mais tecnológica. Seria um servidor mais seguro ou algo do tipo. Um software, ou até, se necessário, um profissional de TI. Isso. Tem uma dúvida aqui, só vejo vocês falar em dados pessoais. E para a gente que armazena dados de pessoas jurídicas? Não. Esse mesma lei de raciocínio não se encaixa aí? Não se encaixa. O que vai se encaixar são os dados dos sócios, por exemplo. Mas o dado da pessoa jurídica... A gente tem, assim, duas coisas. Tem a pessoa jurídica que é um caminho, né? Porque a pessoa jurídica a gente tem dados dos sócios, pessoas físicas, empregados... E dos funcionários. Então, a gente tem, sim, informações aí, né? Então, não é os dados da pessoa jurídica, mas o que a pessoa jurídica carrega, né? Por trás da pessoa jurídica. E aí exige mais ainda o cuidado. Pode continuar, Lela. Aí o quinto tem assim, ajustar seus contratos e políticas internas com clientes e fornecedores. Então tem que pegar, tem que rever todos os contratos e tem que colocar a cláusula sobre o consentimento. Porque assim, as outras bases legais, ela possibilita que você use os dados pessoais para execução do contrato. Mas se você quiser usar para outras questões, como, por exemplo, enviar e-mail acerca de alguma informação, ou enviar e-mail para, por exemplo, promoção, ou para mostrar algum serviço novo que você está fornecendo, claro que você também pode se resguardar pelo legítimo interesse, mas como eu falei, o legítimo interesse ele é muito subjetivo. Então, é interessante sempre colocar uma cláusula no contrato, informando tudo que você pode fazer com os dados pessoais dos clientes fornecedores, né? 6. Manter um canal aberto para que as pessoas tenham acesso ao DPO e fazer todos os ajustes necessários, atendendo às solicitações aos clientes. É como eu falei. A lei exige que esse DPO, esse encarregado, ele tenha todos os seus dados disponíveis no site da empresa. E aí, através desse site, os clientes podem, a qualquer momento, entrar em contato com o DPO e pedir e solicitar qualquer coisa. Qualquer alteração, qualquer exclusão. Se eles não quiserem mais que vocês tratem dados deles, eles têm a possibilidade de pedir a exclusão. Criar uma cultura de conscientização, para mim, acho que é o mais importante. Porque todo mundo tem que saber desse padrão, de entender exatamente o que é que a lei, entender como fazer esse tratamento de dados. No caso, a empresa precisa parar e analisar se realmente todos os funcionários precisam ter acesso a esses dados. É realmente necessário que todo mundo tenha acesso a esses dados? A lei trata também sobre dados anonimizados. Nesse caso de dados anonimizados, eles não são considerados dados pessoais. Então, é interessante colocar asteriscos. Aqueles asteriscos é um exemplo de dados anonimizados. Você deixa uma parte visível e a outra não. Então, meio que dá uma forma de não deixar tudo aquilo exposto. Mas tem que ter cuidado também, porque se for muita informação e você põe o asteriscos em muitas informações, de certa forma dá para identificar de quem que a gente está falando, né? E essa cultura de conscientização também é responsabilidade do DPO. A lei traz uma das responsabilidades do DPO, a cultura da conscientização com os funcionários da empresa. E pegando o gancho aqui que Laila está falando, criar também uma hierarquia de acessos, não é? Nem todos os funcionários poderão ter aquele determinado acesso àquelas informações ou algo do tipo. Criar um plano constante de revisão de seus processos e manter registro das atividades realizadas, tais como a exclusão dos dados. Então, assim, não é só ver os dados, organizar e saber onde eles estão certinho. É também estar sempre revisando, vendo quais são os dados que não são mais necessários, quais são os clientes que não pertencem mais à sua carteira. Então, assim, fazer a exclusão. Outras questões, funcionários também. Às vezes você tem os dados de funcionários que já trabalharam há mais de 20 anos. Então, assim, não tem necessidade de manter os dados desses funcionários. Outra questão que é importante trazer aqui, relacionada ao RH-UDP, que está ali sempre com os dados, os nossos dados, os dados dos funcionários. Tem que ter muito cuidado com esses dados, né? Solicitar só os dados que são realmente necessários. E questões de currículos também. Currículos traz os dados pessoais das pessoas. Então, como é que a empresa recebe esses currículos? Estão sendo currículos impressos? São currículos recebidos por e-mail? Tem que ter cuidado. Quem é que está vendo esses currículos? Então, mais indicado é você ter uma parte no site da empresa, que as pessoas possam divulgar seus currículos ali, porque, de certa forma, a gente tem um controle maior do que vai ser utilizado, do que a gente pode fazer a exclusão. Ah, sim. Outra questão que eu lembrei agora também.
Telefone é dado pessoal. Então, tem que ter cuidado com essa questão de funcionário estar entrando em contato com o cliente, ou estar entrando em contato com o fornecedor, com o seu telefone pessoal. Sempre tratar com o telefone da empresa, porque, assim, esse funcionário, a qualquer momento, ele pode ser demitido e divulgar esse número ou qualquer coisa do tipo, e seria a responsabilidade da empresa. Laila, você falou sobre a questão dos funcionários antigos. Na lei tem expresso isso, que funcionários antigos, por exemplo, mais de 20 anos, deveriam ser descartados, esses documentos? Não fala exatamente isso. Ela fala que a lei resguarda, por exemplo, acho que é até 5 anos que a gente tem que manter os dados. Isso tem um prazo. Tem um prazo, eu acho que, se eu não me engano, até 5 anos, né? Então, assim, de certa forma, como eu falei lá nas bases legais, vai resguardar até 5 anos. Mas se você tem mais de 5 anos, a lei não se responsabiliza mais por isso. Não tem nenhuma base legal que resguarde isso. Então, o interessante seria realmente descartar. A pergunta é, se a LGPD trata desse prazo, porque a gente sabe que tem um período prescricional, 5 anos. Mas isso não significava, até antes da LGPD, que os dados não deveriam ser guardados lá pro resto da vida. Mas aí, ó, a LGPD... Mas aí a LGPD fala que você tem que ter uma das bases... Deixa eu voltar aqui. Tem que ter uma dessas bases legais. E aí, no caso de resguardar por até 5 anos, aí a gente tem uma base legal, que seria o cumprimento de uma obrigação legal. Mas guardar por mais de 5 anos, a gente não tem nenhuma base. Eu estou olhando rapidamente aqui no Google e eu estou vendo que provavelmente essa lei aqui é da Liberdade Econômica, trouxe o prazo prescricional do FGTS, que antigamente era 30, se não me engano, para 5. E aí também tem uma decisão em plenário do STF e por unanimidade do prazo de decadência e prescricional de INSS, que não mais de 10 para 5 anos. A gente precisa bater o martelo nisso aí, porque é um ponto muito importante, o descarte de documentos, né? Então, pelo que eu entendi, é uma decisão de diminuição de riscos, mas nada impede, não existe uma restrição quanto à empresa ter essas informações passando esse prazo de 5 anos, correto? Você pode ter, você é responsável pelo conteúdo, né? Isso, porque a lei então, é o seguinte, se você tem aqueles dados, você será responsável por aqueles dados, entende? Se ocorrer algum tipo de vazamento ou algo do tipo, se tiver alguma coisa da base de 10, 15 anos atrás, são dados que vão ser vazados e podem acarretar algum prejuízo a alguém, entende? Então, a empresa ela fica responsável mesmo por esses dados e assume alguns riscos. Isso. E aí, pode sofrer algumas sanções, né? Mas, no caso, essas sanções só passam a valer em agosto de 2021, tá? Sim, outra questão, uma recomendação. Tem um documentário na Netflix chamado Privacidade Hackeada, e ele fala justamente sobre essa questão de dados. Esse documentário, ele fala sobre uma empresa, a Cambridge Analytica, que é uma empresa de marketing eleitoral, que, de certa forma, foi ela que fez Trump ganhar. E aí, ela fez uma associação com a Google e a Facebook, e conseguiram, e fizeram questões para as pessoas responderem, publicaram no Facebook. E aí, meio que essas questões mostrava a personalidade da pessoa. E quando a pessoa assinava lá os termos de uso, as políticas de privacidade, eles não tinham acesso somente aos dados da pessoa, mas tinham acesso também aos dados dos amigos da pessoa. E através disso eles conseguiam enviar anúncios, fake news, um monte de informações assim que desviavam o voto dessas pessoas, né? E aí eles conseguiam indicar por região se essas pessoas estavam com votos certos ou não. E aí meio que conseguiam fazer essas pessoas votarem em Trump.